bem? Sou Elias, professor de matemática. Estou aqui no meu canal #ECS Matematizando para falar um pouquinho mais sobre vocês, sobre geometria analítica. Na verdade, essa aula é a parte 2 da nossa matéria aí, tá? A primeira parte a gente viu sobre distância entre pontos, equação geral e equação reduzida, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a coeficiente angular, tá? Que é a declividade do ângulo. A gente vai falar também um pouquinho também sobre retas concorrentes e perpendiculares, ok? Então vamos lá. Mas antes disso, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Dá um likezinho lá, clique no sininho para quando vier novas aulas vocês terem as notificações lá e a gente continua trabalhando com essas aulas aí que eu acredito que para vocês serão muito importantes, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, ó, eu tenho plano cartesiano, a minha reta R aqui em laranja, tá? Onde os pontos A e B pertencem a essa reta. Só um detalhezinho aqui que eu acabei deixando passar, né? E vamos colocar aqui. O ponto A tem as coordenadas XA e YA. O ponto B tem as coordenadas XB e YB, tá? Em cima desses caras aqui que a gente vai trabalhar. Então é o seguinte, ó, lembrando aqui, né, a gente tinha falado um pouquinho sobre a reta e tudo mais, a equação da reta, e eu vou fazer uma retomada aqui de algumas ideias que a gente trabalhou há algum tempo, né, na última aula aí. Então é o seguinte, eu vou passar uma reta paralela ao eixo do X, que passa pelo ponto A, ok? Eu vou ter essa reta R que corta tanto esse segmento aqui paralelo, que eu vou dar um nome aqui, ó, de AC, só para a gente poder ter uma referência, ok? Lembrando que como aqui a linha paralela também ao eixo do Y, né, forma 90 graus aqui com esse cara, então eu tenho um triângulo retângulo, ok? Bom, pessoal, tendo um triângulo retângulo, eu tenho que lembrar o seguinte, que a distância de A até C, ela vai ser nada mais, nada menos que XB menos XA. E a distância de B até C é YB menos YA. Tá? Isso aqui é importante para a gente poder entender aqui o conceito e as ideias, ok? Bom, pessoal, então, tendo em vista isso aqui, vamos olhar um pouquinho em relação ao ângulo que a reta forma com o eixo do X, sempre olhando no sentido anti-horário, tá? Primeiro eu olho o eixo do X, depois eu vou girando até encontrar a reta. E o ângulo em questão é esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ, ok? E esse ângulo aqui, consequentemente, também vai ser θ, por quê? Porque o segmento AC é paralelo ao eixo do X, né? E esse segmento aqui, ó, BC é paralelo ao eixo do Y, tá? Então vamos lá, pessoal. O que eu tenho aqui, ó? Lembra que eu tinha falado para vocês antes, né? Tinha até comentado com vocês e tudo mais, que é o seguinte, que o nosso M da reta R, que eu vou chamar MR, ele era quem? Ele é YB menos YA sobre XB menos XA, tá? Só que se a gente olhar isso aqui com bastante calma, a gente vai perceber que esse cara, ele nada mais nada é que a tangente do ângulo θ. Quem é o ângulo θ? É o ângulo formado entre o eixo do X e a reta R no sentido anti-horário. Que é o mesmo θ, né, que é formado nesse triângulo retângulo aqui de cima, tá? Então é o seguinte, quando eu for colocar o MR, se eu souber o ângulo de inclinação da reta, basta calcular a tangente do ângulo θ e substituir na formulinha do ioiô Michôchô, tá? Da aula passada lá que nós vimos. Então vamos olhar um pouquinho esse problema que diz o seguinte, ó, seja uma reta R, cujo ângulo de inclinação com o eixo X é 60 graus, e A, com as coordenadas 3 em X e 5 em Y, pertence a essa reta. Determine a equação da reta R. Então quem seria a nossa reta R em questão aqui, ó? Ela é y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0, que é o famoso ioiô Michôchô, tá? Que a gente tinha comentado lá passada aqui. Bom, essa é a formulinha da equação da reta. Então vamos lá. Quem é o y0 para nós aqui, ó? É o y lá no caso aqui. Então eu vou ter que é y menos 5. Quem que é o m, pessoal? O m agora não tem, mas eu sei que o m ele é a tangente do ângulo formado entre o eixo x e a reta, que é 60 graus, o próprio enunciado nos diz ali, tá? E aqui seria x menos o x0. O x0 aqui é o 3. Então vamos substituir aqui, ó. Y menos 5, tangente de 60, para quem não lembra lá, ó, esse cara aqui é raiz de 3, ok? X menos 3. A equação geral da reta tá aqui. Se eu quiser colocar essa equação como sendo uma equação reduzida, eu faço o quê? Eu passo 5 para lá, né? Menos 5 como mais 5, ou somo mais 5 dos dois lados, né? Somo 5 dos dois lados. Faço a distributiva aqui. Fazendo a distributiva, eu vou ter raiz de 3x menos 3 raiz de 3, e aquele menos 5 vem para cá como mais 5.
Pessoal, tá aqui a equação reduzida da reta R, tá? Através do ângulo de inclinação da reta em relação ao eixo do x, tá? 60 graus. Então essa informação é importante para nós aí. E olhando sempre no sentido anti-horário, tá? Que é importante a gente perceber isso aqui. Agora é o seguinte, falamos da reta, falamos da inclinação da reta, tá? Que a gente também chama, né, a tangente a gente chama também de declividade da reta, ok? Que é o m, é o coeficiente angular. É o cara que determina o ângulo da reta em relação ao eixo do x. Só um detalhe aqui, pessoal, é o seguinte. Essa parte, que é o termo independente de x, que não tem x, né, que é só número, é numérico, é onde a reta corta o eixo do y. Tá? A gente vai ver isso daí mais pra frente em função. Mas, enfim, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora de retas perpendiculares, tá? Pessoal, é o seguinte, ó, tem duas retas ali. Uma é a minha reta R vermelha, com o ângulo alfa, tá? E se a gente pensar na tangente do alfa, a gente sabe que ela vai ser positiva, porque o alfa é um ângulo que está entre 0 e 90, tá? E a reta S azul, que tem um ângulo θ, que em relação ao eixo do x ele é um ângulo maior que 90, logo a tangente dele vai ser negativa, tá? Mediante o ciclo trigonométrico. Só que é o seguinte, eu quero achar uma relação entre esses dois coeficientes angulares, ou seja, entre a tangente de alfa e a tangente de θ, tá? Então, primeiro vamos analisar a reta R, tá? Então, a reta R nos diz o seguinte, que eu tenho a minha tangente de alfa, que é quem é a tangente de alfa? Vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Em termos de triângulo retângulo, ele vai ser o cateto oposto, que seria BC, sobre o cateto adjacente, no caso seria AB, que é esse cara aqui, tá? AB. Pronto. Eu tenho uma relação de razão e proporção, tá? Conhecendo, na verdade, na distância, os pontos, as coordenadas dos pontos, eu consigo chegar na tangente do ângulo, tranquilamente, tá? Ou com um pouquinho de conta, pelo menos, ali, né? Pra gente não ser muito simplista aqui nas palavras, né? Agora é o seguinte, agora eu tenho que pensar na tangente do ângulo θ. Só que o ângulo θ, ele é externo ao triângulo retângulo. E quando eu trabalho com ângulos no triângulo retângulo, eu trabalho com ângulos internos, tá? Então, minha ideia é achar uma relação que eu consigo transpor a ideia do ângulo externo do triângulo retângulo. O triângulo retângulo em questão é o ABC, só que usando o ângulo interno. Só que se eu perceber que olhar com um pouquinho de cuidado, eu vou ver que esse ângulo aqui, pessoal, ó, ele é 180 graus menos θ. Ele é o suplementar do θ, tá? Então, eu vou tentar tirar alguma informação em relação a esse ângulo aqui, ó, tá? Então, o que eu vou pensar aqui, pessoal? Vou pensar na tangente de 180 graus menos θ, tá? E quem vai ser esse cara aqui, pessoal? Lembrando, se esse θ ele é maior que 90 e menor que 180, obviamente que esse ângulo aqui, 180 menos θ, vai estar entre 0 e 90, tá? Então, ele pode ser um ângulo interno de um triângulo retângulo tranquilamente. Então, vamos lá. Pensando nesse cara em termos de triângulo retângulo, ele vai ser o cateto oposto, que é AB, sobre o cateto adjacente a ele, que é esse cara aqui, ó, que é o BC. Tá? Usando a relação da tangente. Bom, só que eu não quero a tangente de 180 menos θ, eu quero a tangente de θ. Então vamos olhar um pouquinho aqui e lembrar de um conceito muito importante da trigonometria. Tangente de 180 graus menos θ. Quem que é esse cara aqui? Lembrando da soma de arcos, tá? Ele é o tangente de A, que é o 180, menos tangente de B, que é θ, 1 mais. Esse mais sempre troca o sinal com o menos de cima. Então, se aqui for subtração, aqui é soma. Se aqui for soma, aqui é subtração. Tá? Sempre ao inverso. Perdão, pessoal, o oposto, tá? E aqui é tangente de 180 vezes a tangente de θ. Bom, olha, eu tenho a formulinha da soma de arcos da tangente, tá? Que a gente, para demonstrar isso aqui, demandaria praticamente uma aula só para demonstrar a soma de arcos de seno, depois cosseno, né? Numa outra aula para poder chegar na tangente. Mas enfim, vamos lá. Vamos usar essa ideia aqui para a gente poder entender um pouco. Então, qual que é a ideia aqui, tá? Aqui é 180 graus, pessoal. Deixa eu só melhorar aqui para não ficar dando uma ideia errada aí. Bom,
Lembrando do círculo trigonométrico, a tangente de 180 ela é zero. Tá? Por que zero, pessoal? Lembra lá, eixo Y, eixo X, a tangente é o eixo paralelo ao eixo do Y, tá? Então vamos pensar, 180 graus é esse cara aqui. Eu dou meia volta, aí eu vou até o eixo da tangente e meço a distância que ele tem em relação ao eixo do X, que na verdade dá uma distância zero. Então eu posso concluir que a tangente de 180 é zero pelo círculo trigonométrico, tá? Só para a gente poder dar uma lembradinha aí breve, né? Isso aqui, que não falei, é um assunto que dá na outra aula. A gente pode trabalhar com outra aula. Bom, dali sobra menos tangente de θ em cima, tá? Porque aqui zerou, sobrou menos tangente θ. Pessoal, se a tangente de 180 é zero, esse cara aqui também é zero. E aí eu vou ficar com 1 mais zero. Por quê? Zero vezes tangente de θ é zero. O que eu cheguei aqui? Eu cheguei em menos tangente θ. Por quê, pessoal? Porque esse cara aqui, ó, dividido por 1 é ele mesmo, então vai ficar negativo. Então, o que eu concluí? Que a tangente de 180 menos θ é igual a tangente de θ. Ou seja, a tangente de um ângulo, ele é o oposto da tangente do seu suplementar. Tá? Então, se eu olhar para a tangente de 180 menos θ, é como se eu estivesse vendo o oposto da tangente de θ, o negativo. Então, o que acontece ali? Ó? A partir disso, eu consigo escrever a tangente de θ a partir de tangente de 180 menos θ. Tá? Eu sei que essa parte aqui é bem complexa, tá? Bem complicadinha, mas o que interessa pra gente é o seguinte, né? A fórmula final lá da relação de MR com MS. Bom, então eu cheguei nessa conclusão aqui, ó, né? Que a tangente de 180 menos θ é igual a menos a tangente de θ. Só que a tangente de 180 menos θ é AB sobre BC. Então eu posso falar que esse cara aqui, ó, vou puxar uma seta aqui, ó, que a tangente de θ, ele é o negativo de AB sobre BC, não é? Porque se esse cara é o positivo, então a tangente de θ é o negativo, tá? É o oposto. Então eu posso usar essa relação aí. Bom, aí eu cheguei, né, em relação à reta S, eu cheguei ao seguinte, que a tangente de θ, ela é menos AB sobre BC. Cheguei aqui, tá? Agora vamos trabalhar com MR e MS, tá? Então, ó, qual seria a relação do produto entre MR e MS? Tá? Essa relação que eu quero chegar para a gente poder entender qual a relação que existe entre os coeficientes angulares de duas retas concorrentes e perpendiculares. Ou seja, que formam 90 graus entre si. Pessoal, da reta R, eu tenho ali, ó, tá? Que esse cara é BC sobre AB. Então, ó, o MR dele é esse cara aqui, não é? Porque ele é tangente do ângulo alfa, tá? Então, o MR dele é a tangente de alfa. Quem é o MS? O MS é esse cara aqui, ó, tangente de θ. Então, esse cara aqui é tangente de θ, né? Então, eu quero descobrir quem são esses caras aqui. Agora, eu vou substituir, tá? Vou substituir ele na formulinha. Então, vai ficar assim, ó, MR vezes MS é, tá? Tangente de alfa, que é BC sobre AB, multiplicado pela tangente de beta, que no caso ali vai ser menos AB sobre BC. Agora, pessoal, o que vai acontecer para nós aqui, ó? O BC que está multiplicando em cima vai cancelar com o BC que está dividindo embaixo, tá? O AB que está multiplicando em cima vai dividir pelo AB que está embaixo. Como ali está negativo, eu concluo que MR vezes MS dá menos 1. Prontinho, essa relação que eu queria mostrar para vocês aí, que eu acho muito importante, em relação a duas retas concorrentes e perpendiculares. Pessoal, o que isso significa? Quando eu tenho duas retas, uma R e uma S, que elas são concorrentes, ou seja, elas se cruzam num ponto, e além disso elas são perpendiculares entre si, o produto entre os coeficientes angulares delas dá menos 1, tá? Dá menos 1. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Bom, era isso, pessoal.
Agora, assim, para não estender muito a aula, para não ficar uma aula muito cansativa, muito desgastante, né, a gente vai deixar uma aula de resolução de exercícios para a próxima, né, a parte 3. E também vou comentar com vocês um pouquinho de posições relativas entre retas, tá? Retas paralelas, retas concorrentes, retas coincidentes, né? Vou comentar, fazer um breve comentário, mas a nossa próxima aula basicamente vai ser baseada em resolução de exercícios. Bom, a gente vai fechar, na verdade, com a próxima aula de retas. Aí eu vou dar um tempinho, vou falar de outro conteúdo de matemática, tá? Vou dar um tempinho de geometria analítica para depois voltar, para não ficar um tema muito cansativo e ficar sempre na mesma ideia, tá? de geometria analítica. Mas agradeço vocês aí, né, pela aula, pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal ali, tá? Hashtag ECS Matematizando. Dá um likezinho, não esquece de dar um joinha depois de toda essa contalhada, né? Acho que eu mereço, né? Um joinha aí. E agradeço vocês e até a próxima.